Fala, mano, você me ouve? Oxe, dá um pause na gravação. Ah, tá, peraí. É, peraí. Gravar. Ah, agora foi. Aí, moleque! Então, voltando ao começo do fim, agora ficou bom? Então, vamos gravar agora a partir de agora, né? A gente já passou por 4 ou 5 tópicos e agora eu vou dar boa noite para vocês e a gente encerra. É nada, a gente estava falando um pouco ainda na introdução, né? A introdução dessa ideia de um Deus exclusivista, né? Um Deus que escolhe quem põe na mesa. A proposta não é essa, a proposta do capítulo ele vai desenvolver essa ideia durante todo o capítulo, mas basicamente a primeira conversa é se perguntar se nós somos exclusivistas, se as nossas igrejas são exclusivistas, se a gente crê nesse Deus, né, que é exclusivista, e a gente precisa partir com esse olhar para a Bíblia. A gente precisa olhar para a Bíblia e entender que a Bíblia é um lugar onde é um Deus que junta, não um Deus que separa. E se a gente pensar em algum momento que esse Deus é um Deus exclusivista, se a gente pensar que esse Deus ele é de um povo, de um tipo de gente, a gente precisa entender que ele é um Deus conflitivo, é um Deus que traz conflito, porque se junta um tipo de gente, não junta o outro. Se junta um tipo de pessoa, não junta a outra. Se é para os fracos, não é para os fortes. Se é para os negros, não é para os brancos. Se é para as mulheres, não é para os homens. Entende? E por aí afora a gente pode fazer esse pensamento. Então, se a gente tentar fazer teologia pensando num Deus para um povo só, a gente vai olhar para a Bíblia e vai encontrar conflitos em todos os lugares, tá? Então, a gente está partindo desse lugar. Então, eu queria agora fazer um retrato, mais ou menos, um pano de fundo que o Castilho faz, e ele vai falar de uma coisa que está acontecendo hoje de novo, né? Ele vai falar sobre a ideia do surgimento do fundamentalismo, né? No século XIX. E ele vai dizer que muito do que acontece no século XIX, essa volta ao evangelho puro, à leitura pura, né? Um jeito de ler literalmente, né? Não dando espaço para exegeses, né? E aí fazendo alguns recortes, e a insegurança, né, da modernidade em cima das pesquisas do Jesus histórico, eles voltam para a Bíblia com leituras que eles acreditam que é a leitura correta. É o jeito certo, é a fórmula certa, você não precisa pensar muito sobre o texto, é o que está escrito. E aí é muito interessante pensar, porque a gente pensa quem é que é escrito, em que língua, para que povo, em que tradução, de que jeito, e sempre a gente vai encontrar esses guardiões da tradição. E isso aconteceu lá atrás, quando a gente pensa no século XIX, e aí a gente vai ver as coisas acontecendo muito rápido, né? A gente vai ver a tecnologia daquela época, a tecnologia depois da bomba, né? A Segunda Guerra Mundial, e as coisas acontecem, e eles se fecham, né? Eles com medo, eles se fecham. É interessante pensar e a gente olhar para o que está acontecendo hoje em dia, com a inteligência artificial, acho que principalmente, né? A gente não sabe onde isso vai chegar, a gente não sabe como isso vai. E é um retorno muito pesado do fundamentalismo na nossa época. Né? Se a gente olhar e ver como as pessoas têm medo do diferente ou do novo, a gente vai no mesmo caminho, a gente vai do mesmo jeito, a gente vai olhar e da mesma. E aí, o que que a gente está pensando? No que a gente é, como é que a gente vai entender a Bíblia lendo ela somente a partir do texto pelo texto, né? Se a gente não tiver, se a gente não conseguir fazer algumas perguntas que fazem sentido para nós e tentar com que ele responda, a gente vai encontrar um Deus lá, um Deus que tem um povo, né, Paulo? Como você disse, que há lugares na Bíblia a gente vai falar, né? Eu vim para os meus e os meus não me reconheceram, enfim. Né? A gente vai encontrar em vários lugares um Deus que realmente ele nasce num povo judeu. Não tem o que fazer, cara. Ele nasce numa cultura judaica. Entende? Ele estuda os conceitos, ele está lá falando sobre a lei judaica. Ele está num lugar. Ele está num lugar, numa época, ele é fruto da sua cultura. Não dá para dizer diferente disso. Então, se a gente for olhar que ele veio para os judeus, enfim, os judeus não aceitaram e eles criaram uma outra coisa,
talvez a pergunta fosse que outra coisa é essa, entende? O que que Jesus veio fazer? E aí eu acho que o Castilho é muito feliz em dizer uma coisa, que ele diz assim, Jesus não veio para mostrar, é, não veio para mostrar necessariamente Deus, o que Deus faz, o que Deus é. Deixa eu ver o termo exatamente que eu grifei aqui em algum lugar. Mas ele vai estar falando sobre o que acontece quando Deus está, entende? Não é o que Deus é, essa ideia de Deus é poder, Deus é força, não, mas o que acontece quando um Deus se move? O que acontece quando um Deus age diretamente, entende? Que milagre é esse? Que mudança é essa da cultura, da sociedade? Então, ele vai para além disso. Ele vai para dizer para nós que a gente está preocupado em tentar metrificar esse Deus poderoso, de quanto poder ele tem, como é que ele faz, né? Como é que ele pensa nisso, né? Como é que Deus pensa, como é que Deus age, sendo que, na verdade, o que a gente deveria estar preso era nesse Deus que muda a realidade a partir do momento que ele está. A gente começou falando sobre o cuidado, né, as pessoas na rua, o frio. Se Jesus estivesse aqui, onde ele estivesse, não teria pessoas passando frio. Entende? Onde ele estivesse, as pessoas estariam sendo abraçadas, cuidadas, oradas, conversando, abençoadas, apresentando espaço para que elas tivessem outros caminhos. Entende? Diferente da gente que fica, às vezes, procurando e olhando a gente pelas diferenças, ou olhando as pessoas porque elas não podem, elas não fazem, elas não estão, elas não representam. A fala dela não está certa, a roupa dela não está certa, o jeito que ela olha não está certo. Não, não é por aí. Não faz sentido. Essa não pode ser a religião do Cristo, essa não pode ser a religião de Jesus de Nazaré, que eu acho que é maior do que esse Cristo, né? Essa coisa que a gente olha, esse Cristo cósmico, né? Esse Cristo poderoso, esse Cristo. Não! Esse menino que chora com as pessoas. O fundamentalismo esquece, né, desse Jesus que veio da Galileia, como ele veio, quais os perrengues que ele passou, da morte do pai dele no meio do caminho, dele aparecer, dele depois recuar referente à mãe dele, né, a família, né, a minha família é aqueles que seguem o pai. Então, que lugar é esse? Entende? Como é que a gente, como é que a gente passou a entender um Cristo que salva mediante sabe? Ele só vai te salvar se você. Como assim? Entende? Então a gente merece, em última análise, a gente merece. Na verdade, nem é Jesus que salva a gente. Ele salva porque não tem nem opção. Porque se ele não salva, a gente se salva sozinho. A gente é bom, cara. Entende? Então, nesse lugar, quando a gente pensa sobre o fundamentalismo e a gente olha lá atrás e a gente vê um povo meio assustado com as coisas que têm acontecido no século XIX, hoje a gente tem esse mesma coisa acontecendo de novo. E a gente vê uma revolução das minorias também, né? O identitarismo. Então a gente vai ver as mulheres se levantando, a gente vai ver os negros se levantando, a gente vai ver o LGBTQIA+ se levantando. E aí a gente fala, meu, o que vai acontecer agora? Meu, a gente precisa retornar, a gente precisa ler a Bíblia direito, porque parece que tem muita gente aí se levantando. Tem muita gente aí na mesa, cara. Se essa galera ficar na mesa, talvez a gente não caiba. Entende? E aí é onde a gente pensa sobre o espaço de privilégio. A gente vai perder o espaço de privilégio de estar na mesa. Entende? Porque se os negros sentarem na mesa, cabe os brancos ainda, cara. Entende? Se as mulheres sentarem na mesa, os homens vão ficar aqui ainda? Será que dá para todo mundo caber nessa mesa? Se a gente trouxer os caras que estão na rua, será que cabe pra gente ficar aqui também? Primeiro que, meu, na boa, mano, os caras da rua, os cara fedem, mano. Entende? Não sei se eu tô afim. Tá tão bom aqui, sabe, do lado de Jesus, tá tão gostosinho. Entende? E aí talvez a gente perca os lugares onde Jesus pede para que a gente traga a gente, né?
Porque é pra gente sair, né, cara, e trazer gente pra mesa. E por algum motivo a gente acha que a mesa é nossa e a gente tem que guardar a mesa para que ela fique uma mesa limpa, santa, pura, entende? E aí a gente vai buscar os textos que a gente quer achar e a gente quer embasar com os textos que estão na Bíblia, e eles estão mesmo, entende? E aí com isso a gente quer fundamentar algumas coisas que por si só não se bastam, entende? Não dá, não cabe, porque tem mais coisa no texto. Aquele livro preto que a gente deixa do lado da cama da gente, aquele livro preto tem um monte de coisa que impressionantemente não cabe Deus lá dentro. Acreditem se quiserem. Deus é maior que a Bíblia. Entende? Então, mas ao mesmo tempo, ela precisa ser valorizada no sentido de que ela é um caminho. Deus escolheu a Bíblia para que ele chegasse até nós. Entende? Mas a gente precisa ter olhos que veem. A gente precisa procurar os olhos que Cristo via. Mas isso é fácil? Não, isso não é fácil. É mais fácil a gente ser fundamentalista. É mais fácil a gente ter direitos e deveres. É mais fácil a gente fazer para que depois Deus faça para a gente. É mais fácil. Essa proposta é uma proposta radical, difícil, entende? Onde a gente olha para o outro e acredita que o outro não tem lugar, e se for o caso, eu levanto da mesa e posso pôr o outro. Por quê? Porque eu já sou amigo de Jesus, entende? Eu sou mais do que filho, eu sou amigo. Eu sou amigo de Jesus. E tenho certeza que se ele me vê em pé, é capaz dele falar: não, senta aqui na frente, ó, vem cá. Será que a gente pode fazer isso? Será que a gente consegue? Será que a gente tem esse discernimento? Será que a gente, em algum momento, a gente vai fazer isso? Será que é possível? É, Paulo? Será que é possível? Será que é possível? E aí, para além da instituição, será que para nós é possível? Porque eu não lembro de Jesus chamar a gente para fazer igreja. Jesus chamou a gente para ser amigo dele. Jesus chamou a gente para sentar em volta de, Jesus chamou para a gente testemunhar o que Deus tem feito na vida da gente. E aí a gente achou que a igreja era um lugar bom. Eu acho que a igreja é um lugar bom. A igreja é onde a gente se encontra, onde a gente conversa. Mas a gente não tem que parar lá, porque a igreja é só domingo. Se a gente for nesse lugar sobre instituição, a gente vai pensar que a igreja é só domingo. Mas a igreja agora está na segunda-feira. E ela não começou às 8. Ela começou a hora que a gente acordou. Entende? Essa deveria ser o corpo de Cristo. Esse deveria ser o nosso entendimento, né? Ok, há instituições boas e ruins, eu concordo, né? Mas a gente precisa dar um salto a mais, a gente precisa sair desse lugar. E aí a gente precisa dar espaço, abrir espaço e às vezes conversar com as pessoas que não entenderam o que é isso ainda e abrir os olhos dela para falar, cara, nessa mesa tem que ter mais gente. E às vezes olhar até, poxa vida, parece que nessa mesa aqui falta gente. Hoje eu tive numa OSC lá da Mila, a Vida Vale Mais, e essa OSC ela cuida de pessoas em estado de vulnerabilidade com deficiência intelectual. Então, a gente estava conversando um pouco e a gente falando sobre pessoas com DI, né, com deficiência intelectual. E tem um estudo que diz que quase 9, 8,6, né, quase 9% da população tem esse tipo de deficiência, né? Uns mais, uns menos. E a primeira pergunta na minha cabeça foi dizer, onde é que eles estão na igreja? Entende? É 10%, mano. Se você tem 100 pessoas na igreja, 8 pessoas pelo menos tinham que ter. Só que assim, às vezes a gente deixa essas pessoas em casa. Entende? Porque elas não são bonitas de ver. Entende? Então, a cada 100, se tiver 5, em 1.000 a gente tem 50. Entende? A cada 1.000 pessoas que entram na igreja, 50 deveriam ter. Se fosse 5%. A gente vê essa quantidade em alguma igreja, né? Grande, pequena, enfim. Então é isso. A gente está maquiando a nossa mesa, entende? Então a gente está maquiando a mesa. A mesa parece que o pessoal tem que ser mais bonito, mais inteligente, com cara de. Não sei. Entende? Só para a gente ter um exemplo simples de como é que é essa mesa e como é que é esse lugar, como é que é essa religião,
como é que o fundamentalismo acaba excluindo as pessoas a partir de leituras bíblicas. Beleza? E aí eu queria, Falar uma de coisa. novo, fazer. Claro, Marisa, por favor. É uma coisa assim tão interessante. Eu não sei se é em todo o interior que é assim. Na cidade Uhum, onde eu nasci em Ouro Fino, não é lá. A cidade onde eu morei quando eu era pequenininha. E até hoje ela é assim. Tem uma igreja só, batista. Não tem muita gente. Tem, não sei se é 2.000, 3.000 pessoas. Não é muito assim. Mas tem uma igreja batista pequena, que é a igreja, desde que minha mãe falava que quando eu era pequenininha, começou a construir lá, que meu avô foi um dos primeiros que se converteu lá. E, e o que acontece? Eles, lá é o contrário, eles não querem se misturar. Eles chamam a gente de protestante, sabe? Eu falei, esses protestantes aí, então a igreja às vezes ia conversar com um amigo assim, né, falar, convidar para alguma programação na igreja, eles não aceitavam, minha avó não aceitava. Ela fala, sabe, filha, eu já falei para esses protestantes, eu não gosto que falam nada comigo dessas crentes, não quero que falar nada. A gente era crente, né? E, eu não gosto que fale. Então, até meu avô, quando se converteu, a minha mãe, ele tinha os 10 filhos. Ele não pôde comprar no armazém, que era do irmão do meu outro avô, porque o meu avô Davi, ele se converteu. Eles não vendiam para ele comida. Então, meu avô comprava durante o mês para pagar no final do mês o alimento. Arroz, feijão, é o básico só, né? Arroz, feijão, farinha, açúcar e sal. E daí, quando ele se converteu, ele falou para o meu avô: Não, Davi, aqui você não compra mais. Que agora você virou protestante, aqui você não compra mais. Daí meu avô tinha que sair de lá para ir para Pouso Alegre, que era bem longe, e ir de cavalo para poder comprar comida, porque ele não vendia para o meu avô mais. Então você vê como que é interessante que é isso, né? Então aí ficaram assim a vida toda. E a minha tia, tem uma tia Lúcia, que ela dava aula de catecismo. E tinha uma aluna dela que gostava de ir com a coleguinha na Igreja Batista. E a menina começou a ir um domingo, foi outro, minha tia já chamou ela, falou: O que que você está fazendo lá no meio dos crentes? Sabe? É desse jeito, então é tão interessante, o povo é difícil lidar com eles assim, viu? Porque eles não aceitam, não deixa a gente ir uhum, na mesa deles, não deixa. É difícil. Para você ir na igreja católica, você tem que, eles falam, tem que, para ter comunhão, tomar comunhão, sei lá como que eles falam, você tem que professar a fé católica aqui. Não divide com a gente, entendeu? uhum. Então, eu falei, meu Deus, não entendo isso, né? E mais os crentes, mas, acho que, né, não sei, eu não sei, eles não gostam dos crentes, não, não gostam. E são a minoria na cidade. Acho que é por isso. E talvez isso faça eles se sentirem, né? Porque a gente entendeu É, a lei, porque a gente cumpre a lei, porque a gente, né? A gente está mais é, perto de Cristo, né? é. Mas, Maris, eu fico te ouvindo, assim, eu fico muito triste, de verdade, assim, por dentro de mim eu fico É, muito a igreja triste. não vai para frente lá. Então, mas sabe o que me deixa mais triste ainda, Maris? É saber que isso acontece hoje ainda, entende? Então, que coisa Esses incrível. dias, Eu esses hoje, dias eu se tava, for lá, se for um dia lá, eu vou te levar lá na igreja e mostrar a igreja católica é enorme, ó, tem um cemitério eu tenho familiar atrás, lá no sul de Minas, hein, e o Marise? cemitério tem, Vou tem um lá, hein? cemitério grande atrás da católica, mas eles não aceitam. Fala que a gente é Então, protestante. E mas parente, pensa bem, meu pai era o único crente da família. Mesmo olha quando isso. casou, minha avó não deixou casar na igreja crente, e meu avô Davi também não queria que minha mãe casasse na igreja católica. Então eles casaram só no civil. E minha mãe era crente, meu pai não. Minha mãe ia na igreja, meu pai não. Eu nasci, minha mãe me levava, meu pai não ia. Mas daí um dia meu pai passando em Pouso Alegre, uma igreja estava cantando o hino, Assembleia de Deus. Ele falou assim: Olha, escuta, falou para minha mãe, eu queria ele entrar para ver se escutar esse hino de perto. Ele entrou e aceitou Hum, Jesus lá, ouvindo a igreja cantar um hino. Não tinha falado nada, só ouvindo o hino. E ele se converteu lá. é. Daí que minha avó escorraçou todo mundo. Ixi, daí foi difícil para minha mãe. Minha mãe sofreu muito, viu? Porque daí a gente morava numa casinha que era do meu avô, era casinha bem, bem simplesinha, mas ele falou para mim, deu até amanhã de manhã para meu pai sair de lá.
E meu pai queria explicar para ela, falar as coisas, mas ela não aceitou. Antes de passar assim por outro tópico, eu queria que a gente pensasse no que a Marise falou e a gente pensasse nos crentes de direita e os crentes de esquerda. Se a gente não anda fazendo a mesma coisa com o outro lado, É, entende? Se a gente não acha que a gente é melhor ou mais puro que o outro, O, independente do lado do outro, independente do nosso lado. Beleza? o Anderson, eu só lembrei de Hum. uma coisa, assim, numa igreja que eu congrego numa igreja aqui, atravessou da rua aqui de Uhum, casa, eu tô na igreja. E só que antes de vir pra cá, eu, eu era de uma outra denominação, e lá tinha o culto de missões. Aí no uhum, culto de missões, eles pegavam uma uhum, cidadezinha dessa do interior do Nordeste, alguma coisa assim, e aí eles uhum, colocavam tantos habitantes, uhum, é, não sei quantos por cento, maioria, obviamente, católica, e sei lá, 2, 3% de evangélicos. Vamos orar para que Deus estabeleça naquele lugar. Eu falei, "Não, mas espera lá, são cristãos também, né? Acho que temos algumas diferenças e uhum. tal, mas assim, imagino que estamos ali, digamos, no mesmo barco, né? Mas por uma parte dos evangélicos, o campo missionário é os nossos irmãos católicos, né? Que não, a gente não consegue nem se entender com os nossos irmãos católicos, Você né? precisa entender do meu jeito, né? é, Porque não existe outros jeitos, né, Paulo? Só existe o meu jeito, né? Então é quase que, é isso que eu tô falando, é quase que uma expulsão de Jesus e deixa o Anderson tomar conta, entende? Deixa o ego do Anderson que ele sabe mais do que Jesus. É Aí tem, por exemplo, difícil. o meu filho mais novo, o Rafael, ele tem se interessado, assim, por algumas temáticas do campo católico, tá? E eu, assim, eu não fico, eu não critico, eu só falo assim, tem algumas diferenças de algumas coisas, tem alguma depende do vídeo, tem uns probleminhas assim que aí eu preciso sentar, explicar, Uhum, Pri- uhum, princi- principalmente quando cita alguns grupos católicos complicadíssimos, né? Inclusive uhum. tem um documentário na HBO falando desse grupo, os Arautos do Evangelho e tudo mais. E um desses vídeos que meu filho Cara, assistiu, o cara cita, ele gosta de uma forma de oração que o tal dos Arautos do Evangelho fazem. Eu falei, aí já começa a dar problema. Mas eu não, assim, não sou de incentivar, só que eu falo para ele, não fica falando isso quando você estiver lá na escolinha, porque certamente as tias da escolinha vai querer falar comigo, entendeu? Então, é, então, tá bom, tem você isso. aqui em casa fica, assiste, e tal, mas porque o pessoal não vai aceitar. E é complicado. Não, não vai. Não, mas é uma é pena. ruim, Podia né? ser tudo igual, né? Todo mundo junto, né? Sim, Seria, sim, o sim, ideal sim. seria assim. Seria. Perdoar todo mundo. É muita gente, né, Marisa? Para perdoar todo É, mundo é muita gente, é uma pena, né? é. Roberta, você. Amava aquele povo, nossa, eu amava a minha tia, essa que não deixava a menina ir na igreja católica. A tia que eu mais amo morreu do Covid, até hoje eu sofro por causa Nossa. dela. Zélio? Oi, deixa eu compartilhar rapidinho. Ontem, a palavra, não sei se vocês ouviram a ministração do Ed ontem também, e ele falou exatamente sobre a justiça, nós queremos justiça, essa fala que você está colocando aí sobre se a pessoa te fez um mal, não carregar a pessoa dentro de si, mas isso não quer dizer que você não queira que a justiça seja feita, mas que você não seja o justiceiro, sabe? Querer com que a mão de Deus pese sobre a pessoa. Não. A justiça tem que ser feita. É orar por ela, ela estando na cadeia. Basicamente isso mesmo. Continuar orando por ela. E a Bíblia diz, se possível, vá bem com todos. Uhum. A gente tem sim que amar a todos, mas gostar é um ponto forte de dizer que eu gosto de todo mundo, porque você não gosta. Você não gosta de chuchu, sabe? Você não gosta de N coisas. Você não tem que gostar de todo mundo. E não dá para sentar na mesa com todo mundo. Porém, também nós não temos o direito de tirar ninguém da mesa. Né? No que somos melhor do que o outro?
de achar que temos esse direito de incluir ou excluir alguém da mesa. Senão a gente está fazendo o papel de Deus. E esse não é o nosso papel. Perdoar não é esquecer. Perdoar, ele não é você ter amnésia. Perdoar é você tentar, de alguma forma, amenizar a dor dentro de si. E como o Mateus tem uma fala do The Chosen lá, que Jesus fala para Mateus assim, que quando você pede perdão, o presente vai ser dado por aquele que te perdoou. Ele pode te dar o presente ou não, mas você pediu perdão. E quando alguém faz algo contra nós, somos nós que devemos pedir perdão, né? Mas também deixar ir, porque isso nos deixa leve. Pedir perdão pela situação diante de Deus e deixar ir. E não existe vínculo mais poderoso do que pai e mãe, do que presença disso, mas a gente não tem que achar que só porque é pai e mãe, só porque é filho, só porque é irmão, a gente tem que continuar convivendo, porque infelizmente são pessoas que nos fazem muito mal muitas das vezes. E que só porque tem um vínculo a gente acha que tem que insistir naquilo. E não precisa. Porque se nos faz mal, a gente tira de perto. É isso. E às vezes, obrigado, Gi. E às vezes é a gente pensar que às vezes uma hora a gente vai fazer mal para essa pessoa também, entende? Porque sim, é claro que a gente tá aqui, eu quero conviver bem com todo mundo, mas não consigo, entende? Então, para não fazer mal, para não, até para não fazer mal, entende? E pelo mal que tá fazendo em mim, isso vai me matar, entende? E então eu opto por não conviver, mas eu preciso perdoar. Bom para ela e bom para mim, entende? É o Eu caminho. tenho uma experiência com a minha mãe, né? E a vida toda eu corri atrás da minha mãe, acho que eu cheguei a contar um pouco para a Gi. A vida toda eu fui abandonada, né? Fui deixada numa casa com 4 meses. E a vida toda eu tentei ser aceita pela minha mãe, a vida toda. Mas ela me desprezava, enfim. E um dia e ela já estava doente, já com câncer. Eu fui na casa de uma irmã. E eu falava assim, eu não consigo ver minha mãe, né, ajudar mais, porque ela não quer eu perto, né? Ela fica até mal, e, enfim. A irmã pegou assim, vou morar e você vai até lá e vai pedir perdão para ela. Aí eu fiquei muito indignada, né? Eu pedi perdão, mas não foi assim. Foi assim, primeiro hora, abre teu coração, coloca toda a sua mágoa, porque quando você pede perdão para Deus, você tem um monte de justificativa para que Deus te perdoe. Você tem um monte quando a gente, né? Mas agora você não consegue perdoar sua mãe. Mas quando você quer um perdão de Deus, nossa, mesmo que você não fale, você tem um monte de justificativa para que Deus tenha misericórdia de você e perdoe. Foi assim que ela me falou. E eu vim o caminho assim, bem perto, né? Falei assim, cara, eu vou primeiro para casa, depois eu vou para lá. Mas o Espírito Santo nem deixou. Eu fui lá, entrei. Ela morava nessa casa que eu moro aqui hoje. Ela sentadinha no sofá, já fechou aquela cara, né? Mas meio surpresa. E eu peguei e falei para ela, falei assim, mãe, eu vim pedir perdão, né? Tô ausente, mas sabendo que ela que não queria, tô ausente, enfim. E choramos, oramos junto. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque pela primeira vez eu fiz de verdade. Mas foi porque o Espírito Santo me guiou nessa oração. Porque quando eu falava com ela, eu falava assim: e quantas vezes eu já cheguei nos pés do Senhor bem errada, pedindo para Ele ter misericórdia de mim. E o Senhor tem cuidado de mim, com todos os meus defeitos. Como é que eu não tenho coragem de perdoar minha mãe? É impossível. É impossível. E assim, e aí qual que a gente teve que achar o jeito de uma convivência que não dava para morar junto, mas
A gente foi se juntando e ela vinha, e eu brincava que ela, minha mãe acabava com a minha raça, mas eu nunca saí da casa dela a partir daquele dia sem orar com ela. Ela fraquinha, ela vou orar por você, vou orar pela Maitê. E hoje eu não tenho mais a minha mãe, eu não tenho a oração da minha mãe. Então pensa nisso. É teu pai, é teu sangue, né? E quando a gente chega no Senhor para pedir perdão das coisas mais corriqueiras, a gente tem um monte de justificativa para que Deus tenha misericórdia da gente. Então, você não está em paz, porque você sempre está pensando nele. Então, a gente, para perdoar e para ser perdoado, a gente tem que se despedir de muita coisa, das nossas razões. Mas, assim, tem que ser muito sincero, primeiro com Deus, com o Espírito Santo para ajudar, para você seguir em paz, considerando ele como pai, sim, conversando com ele, sim, na hora que ele precisar, na hora que. Sem essa questão de ficar. Se esse homem vai embora, se você me permite, se esse homem for embora, você não vai ficar bem. A pior coisa é você ver uma pessoa ir embora, definitivamente, e você falar: poxa vida, não resolvemos essa questão, né? Então, é o que eu, assim, quem sou eu? Mas é a experiência que eu tive, que é a melhor. Eu achei que era impossível. Foi uma vida toda de muito sofrimento eu e minha mãe. Mas no final das contas, a única filha que ficou até o final foi eu. Quem fez o enterro dela foi eu. Quem tive que correr com as coisas foi eu. E a única que estava em paz também era eu, porque estava aquele escândalo, aquele show, meu irmão mal, né, que ainda não tinha se recuperado, neta que tinha se afastado, ninguém teve coragem, eu estava, não porque eu sou melhor que ninguém, mas porque eu já tinha resolvido com a minha mãe, ninguém sabia, ninguém ficou sabendo, só minha filha, e a gente resolveu, eu vinha fazer visita aqui, ninguém sabia, porque a gente já estava de bem, assim, dentro do possível, dentro do que ela permitia, eu respeitando o espaço dela, ela respeitando o meu. E ela, quando ela foi em paz. E eu também fiquei em paz. Sinto saudade dela e sinto da oração dela, dela brigando comigo. Você tá imensa. Vamos orar para ver se você para de. Minha mãe era assim, mas eu sinto falta disso. Vamos orar, porque você precisa cuidar, você precisa ter saúde para cuidar dessa menina. Que vai ser dessa menina? Então é isso. Perdão é importante. Não Perdão é vamos importante, atrapalhar a perdão é aula. essencial. Mas assim, não é atrapalhar, não. Acho que é isso. Quando a gente fala sobre reino de Deus e instituição e gente, a gente está falando sobre isso. A gente fala sobre excluir as pessoas, né? A gente exclui assuntos também. Todo assunto é bem-vindo, entende? Todo assunto, todo testemunho dado, né, e recebido entre nós, dividido aqui como corpo, isso é igreja, isso aí vai para além, né? Então é isso. Eu acredito sim que o perdão é essencial para a gente E continuar o vivendo. Sermão do Monte, ele fala claramente, o Ed tem falado muito disso. Quando você exclui uma pessoa da sua vida, não matarás. Você está falando que essa pessoa morreu para você de alguma forma. Você está matando uma pessoa. Então O tem assim, Sermão do ó, Monte, Jaque, a gente precisa ler ele todos os dias. O Ed fez uma pregação maravilhosa esse domingo e vem fazendo sobre isso, que é possível a gente ser cristão cometendo um monte de pecado. Então, assim, a sim, gente não pode deixar isso, a gente não pode se acostumar, deixar o nosso eu, o nosso ego ser maior sim. do que o Então, amor do Senhor. O sim, Senhor tem que então, mas tomar é isso. conta de nós. A Eu gente só tem que tenho matar. uma pontuação, Jaque. Como eu disse, né? Por exemplo, se o seu marido te espanca todos os dias, Não, todos os claro, dias. não. Isso é Então, por exemplo, evidente. Não. e aí, por exemplo, eu ainda acho que você tem que perdoar ele, tá? Eu não acho que você tem que perdoar ele, se você conseguir. Mas ele vai preso, entende? E aí a gente vai orar por ele Isso é e assim, certeza absoluta, eu mas não tenho não nem vou dúvida. caminhar com ele mais. Essa foi a Agora, por fala. exemplo, uma dor psicológica, ela não pode ser diminuída em hipótese Não, de alguma. forma alguma. Entende? Deus me livre. E aí, por exemplo, é nesse sentido que eu queria que a gente
pensasse e colocasse isso, tipo, é óbvio que eu acho que é isso, né? A Gi falou, você falou, eu falei, e a Roberta falou, e eu acho que outros devem ter também outras experiências, mas só para a gente não diminuir isso, entende? A gente pensa, é óbvio, assim, que a gente, é importante que a gente esteja bem com todo mundo, mas nem sempre vai dar para caminhar com todo mundo, porque Mas eu me não machuca consegui todos caminhar os com a minha dias, né? mãe, tanto porque foi uma conversa muito difícil, porque o abandono, como é que É, você, eu tenho sequela até hoje, tenho 56 anos e carrego uma sequela absurda do abandono da minha mãe, entendeu? Então, mas assim, você, isso, então, mas e você a tem gente ela num teve lugar que bom ainda, falar, né, Jaque? É isso. E a você gente ainda, teve que falar. porque a fala Agora, cura. é lógico, uma Resolver. mulher que é espancada, uma filha que é humilhada, abusada, enfim, ela não vai conseguir caminhar com esse pai. Jamais. É exato, não é? Então Entendeu? então, e Jamais. Ela talvez nem não vai perdoar. conseguir. E assim, e é isso, né? Por exemplo, eu não fui abusado e não fui espancado pelo meu pai todos os dias. Né? Então, eu não sei qual a dor que é. Eu só imagino que ela é grande, entende? E também é preciso entender o quanto significa para o outro. Eu falo, você tem que perdoar? Mas eu não consigo. Tudo bem, vamos continuar caminhando, né? É isso. Talvez um dia você consiga perdoar e talvez não consiga. Né? Isso não vai te diminuir, porque eu não sei que dor é essa. Né? Eu posso apontar caminhos, mas caminhar é com o caminhante, né? Mas é um pouco disso. A gente tem 10 minutos. Eu vou correr um pouquinho, tá? Sim, Hoje. e Pode tem falar. uma outra coisa também, que esses dias eu tava vendo, não lembro exatamente se foi o Zé Bruno que falou, sobre Uhum, relacionamento, onde a gente, como ser humano, a única pessoa que a gente escolhe para ter do nosso lado é o nosso cônjuge, nosso namorado, qualquer coisa que seja assim. Pai, mãe, uhum, irmão, filho, a gente não vai escolher, mas a gente vai ter que ter para sempre. Só que uhum. não é porque faz parte do nosso vínculo que a gente tem que. A gente não tem que nada. Porque quem sabe o tamanho da dor e onde dói, e o tamanho que dói, É, é só você. O tamanho do abuso que você sofreu, só você. Então não tem como a gente mensurar isso ou diminuir essa dor. Então, assim, o nossa. perdão ele é necessário para minha liberdade, para que eu seja livre daquele peso, mas só para isso, para Uhum. não convivência. É, é isso. Lembrei da minha sobrinha. Né? Enfim, isso é para outra aula. Vou correr com vocês, preciso encerrar, né? Apesar de ter começado a culpa foi do Paulo, que falou que não precisava gravar, porque ele não estava nem gravado. Se ele não falar nada, nem ia gravar nada. Mas vamos lá. Obrigado pelas contribuições, né? Eu acho que é um pouco disso quando a gente fala sobre igreja, aceitação, mesa aposta e todo mundo dentro é isso. Né? Agora o lugar na mesa é outra questão, né? Mas a gente tem que deixar a mesa para todo mundo. E aí vocês podem pensar no nome que vocês quiserem e colocar na mesa porque ele tem que estar lá. O lugar dele está lá. Ele vai estar lá se ele quiser, mas a mesa, Jesus não exclui ele. E aí o Castilho ele vai trazer alguns modelos de relação, né? Como é que a teologia enxerga isso, né? E aí ele pega um teólogo específico, né? Ele pega o Paul Knitter, né? Que ele vai se posicionar como é que eles olham o cristianismo, e aí talvez a gente se identifique com alguma delas, né? O modelo de substituição. A visão exclusivista de que apenas uma religião é verdadeira e as outras devem ser substituídas. Esse é o modelo substituição, modelo 1. Modelo 2 é o modelo de comprimento. É uma perspectiva inclusivista, exemplificada por Karl Rahner, né, e a teoria dos cristãos anônimos, onde Jesus cumpre e completa o que falta nas outras religiões, mantendo a superioridade cristã. Modelo de reciprocidade, a visão pluralista exemplificada por John Icke, baseada na distinção filosófica entre toto Deus, Jesus é totalmente Deus, e totum Dei, Jesus não é a totalidade de Deus, permitindo validar outros caminhos religiosos. Modelo de aceitação, o modelo defendido pelo autor, que propõe aceitar a diversidade como permanente, priorizando o diálogo prático e a convivência ético-social entre as discussões teológicas absolutas.
Do que ele está falando aqui para a gente, rapidamente, né? Ele está falando que existem algumas maneiras que a gente caminha na Bíblia, né? Os grandes teólogos, e no final é importante a gente pensar que toda a teologia acaba esbarrando na prática, na nossa prática, né? É impossível a gente não ter teologia, a gente não fazer teologia. Parece muito complicado isso, mas não é. Nós fazemos teologia todos os dias, quando fazemos perguntas para a Bíblia, quando caminhamos de uma maneira, como entendemos Deus, quando achamos que entendemos, né? Enfim, quando discutimos religião, estamos fazendo teologia. Então, um desses modelos aqui é o modelo que a gente acaba usando no dia a dia. E a proposta dele é uma outra proposta, é uma proposta onde Jesus, como gente, ensina a gente a ser gente e faz da sua prática religiosa uma religião. É nesse lugar. E aí ele vai explicar mais ou menos assim, falando sobre um Deus que se encarnou não numa instituição ou com algumas doutrinas ou numa religião específica, nem mesmo no cristianismo, mas sim nessa fragilidade da condição humana. Isso retira o monopólio do divino de qualquer grupo religioso. Jesus, ele vai de novo para além da religião. Ele não escolhe um povo, ele não escolhe uma tribo, ele não escolhe uma religião, e essa religião não é o cristianismo também. Então ele decide encarnar dentro da fragilidade humana, da sensibilidade humana. É, acho que tudo que você pode pensar, né, que um humano pensou, ele pensou. Chorou, sofreu, se desiludiu, teve medo, enfim. E essa identificação com o humano traz ele, de novo, para esse lugar onde a gente está junto. A gente está junto na mesa porque eu sei o que você está sofrendo. A gente está junto na mesa porque eu sei que isso dói mesmo, né? Então, eu sei que é difícil perdoar, então vem para cá. Eu sei que você perdoou e tomou várias vezes na cara, vem cá, entendeu? Eu sei que você não está disposto a ser mais besta, vem para cá, dá um abraço, né? Vamos orar junto. Então, em que lugar? Em todos os lugares, em todos os sofrimentos, todo jeito que a gente pode imaginar que um ser humano pode sofrer, Jesus sofreu encarnando humano. Ele não encarnou no judaísmo, né? Ele não coube dentro do judaísmo. E aí a gente pode pensar em outras religiões, ele não caberia nessa caixinha, né? Então ele iria explodir ela de novo de dentro para fora. E a gente falar que Jesus encarnou em carne e não numa religião específica, dá para a gente algumas consequências, de novo, para a gente poder entender a religião de Cristo. E aí a gente vai para além de novo, Paulo. A gente sai das instituições e vê no modus operandi de Jesus e o que ele fazia a partir desse lugar. E como é que a gente vê isso? A gente vai ver isso em vários lugares. Aqui eu queria que a gente lesse os textos, mas não vai dar tempo. Mas se a gente for pensar em Jesus, a gente vai ver Jesus e o acolhimento ao centurião romano. Jesus e o diálogo com a Cirofenícia. Jesus e a valorização dos samaritanos. Isso demonstra que Jesus ele ia para além da religião de novo. A ideia era abraçar e beijar aqueles que o cercavam. Você vê Jesus e as mulheres, Jesus e as crianças. Jesus, Jesus, para além da religião. Talvez essa seja a frase que a gente tem que levar dessa aula aqui. E aí a gente tem que limpar o nosso óculos dessa religião, que é a religião da tradição católica e da nossa tradição também. A gente tem que limpar os óculos antes de ler a Bíblia e lembrando que esse movimento de Jesus não foi Jesus quem fez. Esse movimento de Jesus, ele foi pós-Constantino, entende? Essa religião institucionalizada, ela só existiu bem depois de Jesus. 300 anos depois, eles decidiram montar uma igreja, colocar um padre, um pastor, quem fosse o dono da doutrina, o dono da Bíblia, o jeito de ler a Bíblia. Então, a gente sofre com isso e eu gosto muito de pensar, quando a gente fala nisso, no seguinte pensamento. Deus escolheu essa forma, entende? Isso não é aleatório, entendeu? A Bíblia, ter sido escrito a Bíblia, o jeito de ser escrito, não foi aleatório. Ele escolheu desse jeito. Passar por tudo que tem passado, isso não é aleatório, entende? Não é que está largado e eles estão fazendo. Não. A tradição trouxe muitas coisas boas também, entende? Essa dogmática, ela também tem coisas boas, que o fato da gente estar aqui hoje
a gente deve muito a esses caras. Porém, porém, eles não estão livres de crítica. Não podem estar. Como a Bíblia também não, entende? Como os homens da Bíblia também não, entende? Sobre os abusos que existiram na Bíblia registrados também não, entende? Tá errado, mas está na Bíblia, mas está errado, entende? E isso não deveria ferir os nossos ouvidos. Isso não deveria ferir as nossas crenças. Isso deveria fazer da gente um pouco mais adulto para a gente poder criticar e abraçar aquele que é o verdadeiro Deus. De novo, que não cabe na Bíblia. Não cabe. Não cabe. E partindo para a conclusão já, é, eu tive uma aula na sexta-feira onde o meu professor ele separava vários tipos de teologia, né? E aí ele vai falar um pouco sobre a teologia a teologia da aliança, né, onde Deus fez as alianças, a teologia da libertação, onde Deus liberta, e ele fala sobre a verdadeira teologia, que Jesus não veio para libertar, Jesus não veio para fazer aliança, Jesus veio para salvar. E é nesse lugar onde ele está aqui. O Evangelho, ele fala que o Evangelho é como um projeto de união e humanização, e não de separação dogmática. A conclusão que ele chega é que o valor de uma religião não deve ser medido pela exatidão dos dogmas, sabe? Não é o jeito certo que você veste, o jeito certo que você fala, o jeito certo que você lê, o jeito certo de batizar, o jeito certo de orar. Não, cara, não. Ela vai para além disso. Ela vai para aliviar o sofrimento e essa promoção de salvação da humanidade. Entende? É a salvação. Jesus veio para salvar. Para salvar quem? Todos. Entende? Mas todos querem? É outra discussão. Mas ele vem para salvar todos. Todos. Ele vem para salvar todos. Então, talvez o jeito certo da gente olhar para Jesus fosse esse cara que abraça, beija, cura e salva. Porque a nossa teologia tinha que ter como base a salvação. A teologia da salvação. Jesus, ele restaura e salva. Entende? Jesus cura e salva. Quando a gente olha os 10 leprosos, Jesus cura quantos? Quantos Jesus cura? Todos. Mas quantos são salvos? Um volta e reconhece. Só um volta. Entende? Desfrutar do milagre não quer dizer nada. Ter um jeito certo de falar não quer dizer necessariamente nada. Mas reconhecer esse Cristo, esse humano, esse cara que está caminhando com a gente, é um jeito que ele muda o mundo a partir do humano, essa identificação nossa com Cristo e fazer o que ele faz, isso é o que deveria entender que a gente vai ser salvo. As pessoas falam sobre o céu e eu acho interessante, bacana, porém, eu gosto de começar minhas aulas falando assim, ó, quando a gente fala sobre soteriologia e tal, eu falo, ó, detalhe, se você não for uma pessoa digna para ir para o céu hoje, você não vai ir para o céu nunca. Não adianta ser uma porcaria de gente a vida toda e no final achar que vai para o céu. Ou caminhar achando que vai para o céu sem mudar nada, nem nada na sua vida. Você não vai para o céu, mano, desculpa. Entende? Então, para as pessoas que é caro o céu, é necessário que a gente entenda o aqui e agora para a gente poder discutir o ali e além. Não existe céu sem mudança. Não existe céu sem mudança de entendimento. Não existe céu se a gente não olhar para Jesus e não entender que a religião de Jesus é maior do que qualquer religião que a gente entenda hoje. Entende? Se a gente não entender o porquê que ele veio como humano, e como humano sentindo as dores humanas e mesmo assim fazendo o que fez. E talvez a pergunta para nós, por que que a gente não faz? Será que a gente está amarrado pela instituição também? Será que a gente está esperando a instituição fazer com que a gente se mova? Será que é isso? Será que é mais fácil para a gente culpar a instituição e deixar de fazer? Será que a gente está procurando uma instituição perfeita para a gente fazer parte? Ou será que a gente tem que fazer esse caminho de Jesus? Entende? Fazendo bem em todos os lugares. Acho que é importante a gente pensar sobre isso, a gente respirar
né? Eu acho que é muita informação. Mas eu queria ouvir vocês antes da gente encerrar. Mas assim, todo mundo junto eu não consigo ouvir. Tem que ser um de cada vez. Muita bagunça, assim, né? Pode abrir e ficar à vontade. Então é isso, gente. Obrigado. Passou muito Oi, Jack. rápido e é muita coisa. Oi, Jack. Gente, é um pouco disso. A gente precisa ser mais parecido com Jesus, basicamente, em todos os aspectos. E o nosso olhar tem que estar mais perto do olhar dele, entende? E a gente poder fazer o que ele tem feito. E, de novo, não espere a perfeição. Né? Perdoa, não perdoa? Não existe regra. Né? Jesus perdoaria, mas caminharia? Jesus comia pizza com todo mundo? Na Bíblia? Acho que não. Entende? Eu acho que não. Acho que ele brigou com muita gente, ele discutiu com muita gente. Muitas pessoas não se aproximaram dele, não por ele, mas talvez pelos outros. Mas ele não corria atrás dos outros para que os outros vivessem correndo atrás dele. Mas né? Sepulcro caiado mesmo. Né? Vocês são hipócritas. Né? Pouca ideia, entendeu? E boa, tudo bem. Vida que segue, entende? É, ele era mal com os outros. Não, ele amava qualquer um deles. Qualquer um deles, tanto é o centurião. Sabe quem é o centurião? O centurião era o cara que representava o povo o povo que escravizou o povo dele. Entende? A gente não sabe por que o pai dele morreu. Entende? Mas a gente sabe que o pai dele nasceu num lugar pobre pra caramba. Que a família dele passou apertado, porque na Galileia não tem nada de bom, cara. Entende? Então, assim, ele passou um perrengue, cara, por causa do povo que era o centurião. E nem por isso ele não foi lá e não curou o, o empregado dele. É empregado que fala? É um escravo? É, né? Mas enfim, isso não impediu ele de ser quem ele era. Não me muda. O fato de você fazer o mal pra mim não muda quem eu sou. Muda quem você é. Entende? Mas não vou comer na mesa do centurião. Ele foi comer com os publicanos, mas com os fariseus era mais difícil. Né? Procurou ali, conversou com Nicodemos e tal, mas você não vê essa roda em meio aos fariseus, não. Como você vê com os publicanos. Com Mateus, entende? Com Zaqueu. Porque ele não gostava dos caras. Não dá para dizer isso, mas ele não estava ali. Ele estava em paz com todo mundo, estava em paz com todo mundo. Porém, entende? É um pouco disso. Vamos te ver, Denise. Roberta, dá para abrir a câmera aí para a gente tirar uma foto? Para mim provar pro meu. E o Edson, para mim provar pro meu chefe que eu dei aula hoje? Aliás, várias fotos, viu? Várias faltas, viu, professor? Qua- qua- Ausente. Hum, Quase não gravou a aula, pelo menos a foto tem que sair, né? a foto tem que Graças sair, né, ao Paulo? Paulo Você me tem queima, prova, né? né, Paulo? Obrigado, Graças ao Paulo. Paulo tem prova. Pode tirar aí, quem puder tirar. Eu não consigo, porque eu sou velho. Eu falo, Velho não sabe tirar. Paulo tá lá, né? Gente, obrigado, tá? Obrigado mesmo. Paulo é o Eu nosso queria antes. fotógrafo oficial. Obrigada. É, eu queria antes de encerrar, eu queria fazer uma oração com vocês. Eu vou até parar de gravar aqui em algum lugar que dá para parar. Vai embora. Em algum lugar eu sei que dá. Onde? Aqui.